Tínhamos ainda muita coisa para dizer sobre adoração, mas nós chegamos até ao 19º vídeo de adoração e ainda tinha mais coisa para fazer. Teve gente que entrou em contato comigo pedindo para eu continuar com a adoração, mas eu tenho que ter o equilíbrio aqui dos fundamentos, e hoje eu estou começando um novo fundamento do louvor. Tem gente que pensa, mas louvor e adoração não é a mesma coisa? Vamos ver se é. Vamos ver se realmente é a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Hoje nós vamos começar o louvor, que é um dos fundamentos do reino, né? E a igreja não vive sem louvor. Nós vamos explicar isso aqui direitinho, para vocês entenderem perfeitamente por que o louvor é importantíssimo para o cristão hoje em dia. Então, se Deus quiser, vamos fazer esse, depois fica faltando mais 3 ainda. Nós já demos 8 fundamentos. Tiago Piccinini, Shalom, meu apóstolo, Shalom, aniversário. Muito obrigado, Piccinini. Também te amo muito, graças a Deus. Aleluia. Ainda fica faltando o fundamento do poder, que nós não demos. Fundamento da força, o reino tem força. E, finalmente, um fundamento que assim, é o mais sensível de todos, que é o fundamento da santidade. Fundamento eterno da santidade do Senhor, né? Santidade eu vou deixar por último, porque ele é muito importante, temos muita coisa para falar sobre santidade, e até explicar para o cristão o real significado da palavra santidade. Tem muita gente que acha uma coisa inacessível, né? Uma coisa distante, longe, mas na verdade todos nós podemos chegar à santidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Jorge Coelho chegou também, ele é top, Jorge Coelho. E vamos então orar e dar início ao nosso trabalho aqui em nome do Senhor Jesus. Meu assistente está aqui, hoje é o Paulo José. Segunda-feira foi o Marcos Paulo, meu tradutor. O Paulo José ainda vai ser treinado para ser tradutor. Eu acho que daqui a 2 anos, mais ou menos, já vai estar traduzindo aqui também. Vai ser uma bênção, graças a Deus. Já está entrando na escola de inglês para começar a aprender. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai. Eu Te louvo e Te agradeço de todo o meu coração, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus que nos abençoa, que nos acompanha, cuja misericórdia tem nos fortalecido, cuja benignidade tem nos cercado, Senhor, cuja bondade tem enchido os nossos corações. Nós às vezes perguntamos: que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Senhor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Hoje, como sempre, eu te digo que eu dependo de Ti. Sem Ti eu não consigo fazer nada. Dependo hoje de revelação, de sabedoria, de unção, de conhecimento também, para que Tu possas me ajudar a transmitir esta live e ela se torne bênção para aqueles que estão ouvindo. Que eles sejam abençoados, meu Pai, sejam edificados e a Tua palavra possa mexer no nosso coração a ponto de buscarmos cada vez mais a Tua presença em nossas vidas. No final, Senhor, certamente daremos toda a honra e toda a glória dessa transmissão em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá. Terminamos o fundamento de adoração segunda-feira e hoje estamos começando com o fundamento de louvor. Quero relembrar a vocês que quando eu comecei o fundamento de adoração, eu dei uma explicação aqui falando da diferença que tem entre adoração e louvor. As pessoas acham que porque essas palavras de vez em quando aparecem juntas na Bíblia, que poderiam significar a mesma coisa, mas não é. Eu disse aqui, expliquei, usei a simbologia da moeda, né? Louvor e adoração são duas coisas distintas, porém próximos um do outro. Por quê? Porque é como se fosse uma moeda com 2 faces. Uma face é o louvor, outra face é a adoração. Então são 2 faces da mesma moeda que andam próximos um do outro, mas são coisas diferentes, né? São fundamentos diferentes. E você, durante todo esse estudo aqui, as próximas lives de louvor, você vai entender que realmente a adoração é uma coisa e o louvor é outra. O louvor é quase sempre produto de um coração alegre,
agradecido, um coração de gratidão, um coração de pessoas que querem agradecer aquilo que Deus fez e vencer de uma euforia, de uma alegria, de coisa linda, poderosa, maravilhosa, né? Que produz uma alegria assim incessante, uma alegria que não para. Quanto mais a gente louva, mais dá vontade de louvar. Essa é a realidade. Isso vai ser explicado também por que dessa vontade. E a adoração sempre vem do fundo da alma, do espírito, vem do fundo do coração, e quase sempre é porque estamos passando situações difíceis e situações em que realmente o nosso espírito chora na presença de Deus. E aí a adoração sempre vem debaixo de uma angústia, de tristeza, ou de algo que para nós seria praticamente impossível. E a adoração nessa hora é o que move o coração de Deus em direção a nós. Essa é a adoração, né? Eu sempre dou exemplo aqui de Abraão, de Ana, de Jesus Cristo, né, dos apóstolos, né, que muitas vezes adoraram na adversidade, adoraram quando tudo estava difícil, adoraram quando não havia praticamente nenhuma saída, então tiveram que adorar. E o louvor é diferente, o louvor é uma coisa linda e maravilhosa, né? Quando você vê, por exemplo, os apóstolos na prisão, Pedro, Silas e outros mais, Paulo também, na prisão, eles começaram um processo de adoração, adorar a Deus porque estavam presos, acorrentados, não tinha saída, poderiam ser mortos, poderiam ser assassinados, mas estavam ali a adorar a Deus. De repente, no caso de Pedro principalmente, houve um terremoto, as portas se abriram, e Paulo também, na situação dele, não estavam juntos, estavam separados, né, em épocas diferentes. E Pedro, por exemplo, quando ele foi liberto, ele procurou ir para a casa onde ele deveria estar, e chegou lá, o pessoal estava orando pela libertação dele. E a moça se assustou, a moça foi abrir o portão, se assustou, porque quando abriu a porta, ele disse, é Pedro, né? Aí alguém disse, não pode ser, ele está preso, né? Não pode ser ele está preso, deve ser o anjo dele, o fantasma dele, alguma coisa assim. E é interessante que eles estavam orando pela libertação dele. Quando Deus liberta, eles não acreditam. Então, houve o quê? Alegria, houve uma euforia, porque o Pedro, pelo qual eles estavam chorando e clamando a Deus, ele foi liberto. Então, a adoração começou lá na prisão, e quando chega no grupo de oração que estavam orando, há um momento de alegria. Então, esse momento de alegria que houve lá é o louvor, é a gratidão, o agradecimento, porque ele estava solto. Então, ali já não havia mais lágrima, já não havia mais tristeza, porque finalmente o milagre aconteceu. E quando o milagre acontece, então as pessoas começaram a louvar a Deus. Aí, festa, sorriso, música, dança, tudo de bom começa a movimentar ao ser humano em direção a Deus, louvando pela gratidão, louvando pela bênção que ele concedeu. Então isso é profundo, é maravilhoso, porque as duas faces de uma mesma moeda, conforme nós falamos, né? Então louvor e adoração são duas coisas diferentes. A manifestação do louvor, preste bem atenção, que isso é muito profundo. A manifestação do louvor é uma manifestação que envolve o corpo, a alma e o espírito. O louvor, ele manifesta na triunidade do homem, diferentemente da adoração, que se manifesta no espírito. É puramente uma coisa do espírito, porque a adoração é o espírito humano adorando o espírito divino. A Bíblia diz que Deus é espírito, e nós, quando adoramos em espírito. Então, quando você adora a Deus, o que você faz com o seu corpo? Você prostra o seu corpo, você põe o seu corpo de joelhos ou deitado, prostrado aos seus pés, ou seja, você subjuga o seu corpo, você diz que o seu corpo não tem participação, porque aquela adoração é uma adoração no espírito. Ao mesmo tempo que você está subjugando o seu corpo, ao mesmo tempo que você está dizendo que o seu corpo tem que ficar prostrado, porque ali a vez não é dele, ninguém adora na carne, não existe nada disso, a sua alma também está se prostrando, porque o espírito não vai dar bola para ela. Ou seja, o seu pensamento, o seu emocional,
vai ter que ficar fora da história. Porque a adoração, meus irmãos, não é meramente uma coisa emocional. Ela até nos emociona, mas não emociona na alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque a alma, ela tem emoções que alimentam a carne, que são da carne, mas o espírito não. Então, por exemplo, quando você está na adoração espiritual, quando o seu espírito está adorando a Deus, é uma intimidade, é algo profundo que só compete aos espíritos entrarem na adoração e não na emoção da alma. E aí o que acontece? Você sente aquele peso, né? Você sente aquele peso maravilhoso de saber que a presença de Deus está vindo sobre você, que a presença do Eterno está se aproximando de você na adoração. Falando adoração, no louvor é diferente, porque no louvor, quando você canta, você dança. Você dança com o quê? Com o seu corpo. Você se emociona com o quê? Com a sua alma. Você se alegra do espírito. Então o corpo, a alma e o espírito no louvor, eles participam, né? A Bíblia diz que Miriam, quando acabaram de atravessar o Mar Vermelho, Miriam pegou um tamborim, né, um pandeiro, tamborim, seja lá o que for, e saiu batendo, saiu batucando e cantando e dançando. Então ela fez isso aonde? Ela começou porque sentiu a gratidão porque atravessaram o Mar Vermelho, e ela sai cantando. Daqui a pouco todo mundo está batucando, todo mundo está pegando instrumento de percussão, todo mundo está dançando, está se alegrando, cantando, chorando, por um momento de gratidão a Deus. Ali não era uma adoração, era um louvor. E você vai ver na Bíblia, eu vou te mostrar na Bíblia, que muitas vitórias de batalhas, de guerras, de situações difíceis, vieram através da adoração. E outras tantas batalhas vieram através do louvor. Olha que coisa maravilhosa. Você tem que discernir quando é para adorar e quando é para louvar. Olha que coisa linda e maravilhosa. O próprio Senhor nos ensinou, nos orientou, nos revelou. Há momentos de louvor em que o louvor vai fazer você vencer uma guerra, você vencer uma batalha. Daqui, pelo menos, eu vou mostrar a vitória de Jericó, a vitória de Jeruel, né, lá no livro de Crônicas, que foram momentos em que eles venceram louvando. O Senhor orientou, comece o louvor que eu vou dar a vitória para vocês. Tem momento em que Deus vai pedir você uma adoração, e tem hora que vai pedir o louvor. E é nisso que nós temos que ter um discernimento. Quando é que a igreja tem que louvar, quando é que a igreja tem que adorar. Porque os dois fundamentos não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Há momentos em que a sensibilidade, em que a luta, em que a guerra é uma batalha renhida, é uma batalha terrível, tremenda, que necessita mesmo de uma adoração poderosa, né? Vocês se lembram que Jesus Cristo, quando estava sentado na ceia, na última ceia, ele estava distribuindo pão e vinho para os seus discípulos, né? E as famílias também que estavam ali, não estavam só os homens, as famílias também estavam presentes. Então ali, a Bíblia diz que eles cantaram o hino, cantaram o hino agiote. O agiote é mais ou menos, se eu não me engano, do Salmo 136 até o 143, se eu não estou enganado. São 5 ou 6 salmos. Cantaram bastante porque estavam no momento de ceia, de louvor, de comunhão, de alegria, de amor. Que coisa maravilhosa, todo mundo juntinho ali, todo mundo festejando ali. Mas eu sempre explico, quando chegou no terceiro cálice, aquele cálice que a Bíblia diz que vos resgatarei de braços estendidos, que naquele momento, na verdade, o terceiro cálice era o próprio Cristo. O próprio Cristo, quando chegou nesse terceiro cálice, ele disse, chega, vamos embora, já vamos orar. Aí eles desceram o rio, atravessaram o rio Cedron, que ficava lá embaixo, um riacho pequeno, né? Hoje, quando você vai em Israel, você vê o rio Cedron, está seco, né? Somente quando vem chuva e neve que ele enche. Mas atravessaram o rio Cedron e passaram para o outro lado, do Monte das Oliveiras, chegaram no jardim. Ele deixou um grupo do lado mais perto da entrada, né? Deixou 9 ali e chamou 3, Pedro, Tiago e João, se aprofundaram um pouco mais no jardim. E depois Cristo os deixou ali e foi sozinho, mais além ainda. Cristo foi sozinho lá para o meio do jardim. E o que aconteceu no meio do jardim quando Cristo estava sozinho, deixando os discípulos fora? A Bíblia diz que nesse momento da dor, da angústia,
do sofrimento, da lembrança, da morte, da cruz, tudo isso, a Bíblia diz que nesse momento ele começou a perceber que estava chegando a hora, o momento dele, ou seja, o sofrimento dele ia começar. Judas Iscariote já tinha ido buscar os soldados para prendê-lo, e nesse momento o que aconteceu? Então ele passou a adorar. Olha bem, entenda bem o que eu estou te explicando. Lá na ceia, na alegria, no amor, na felicidade, no pão, no vinho, vamos louvar a Deus, louvando, vamos cantar o hino, vamos cantar o agiote. Ó, como é bom adorar a Deus. Ó, que maravilha, louvando, louvando, louvando. Agora não, agora chegou o momento da dor. Saiu da alegria e foi para a dor. Aí ele vai e diz assim: pai, se for possível, passa de mim este cálice. E o pai não atendeu, a primeira vez, segunda vez, terceira vez, não atendeu. O evangelista Lucas diz que uns anjos chegaram e nos serviram. Mas naquele momento ele disse: pai, se não for assim, se não for possível, se não for poder passar aquilo, cumpra-se a tua vontade. E adorou, se estava adorando ao Senhor. Adorando porque era o momento da dor, da lágrima. Aquilo não era carne, aquilo não era alma, era o espírito dele adorando o Pai. Porque sabia que naquele momento, mais do que nunca na adoração dele, ele precisava da ajuda do Pai para suportar o que ia acontecer depois. E realmente, a partir daí, ele entrou em plena adoração, no momento em que estava apanhando. Você quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Talvez nunca você tenha ouvido uma mensagem, uma pregação sobre o que eu vou dizer agora. Mas você sabia que na hora que estava apanhando, na hora que estava sendo espancado, na hora que estavam dando um 40 açoites em cima dele, ele com a coroa de espinho enterrado na cabeça, o sangue descendo, bateram no rosto dele, puxaram a barba dele, ele sofrendo demais. Aí a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Olha que coisa interessante. Você sabia que Pôncio Pilatos era um sujeito muito sádico? Não pensa que Pôncio Pilatos era bonzinho, porque não era não. O homem era sádico mesmo. Ele mandava os soldados baterem nos prisioneiros, ele ficava do lado de dentro do palácio, numa parede que tinha uma janela muito alta. Tinha não, ainda tem os gestos dessas ruínas lá. Ele estava lá dentro, e de lá de dentro ele gostava de ouvir os gritos dos prisioneiros apanhando. E quando ele mandou bater em Jesus Cristo, ele não ouviu Jesus Cristo gritar, e ele ficou curioso. Ele saiu de dentro do palácio, foi lá no pátio e perguntou ao soldado: por que ele não está gritando? Você está batendo direito nele? E o soldado, já cansado de bater em Jesus Cristo, o soldado disse: olha, chefe, eu bato nele, eu estou batendo com força, ele recebe a pancada, mas ele não geme, ele não grita, ele não fala nada. Ele está mudo, ele apanha e fica calado. Olha, isso é o que eu vou te dizer agora. O silêncio de Jesus Cristo, o silêncio de Yeshua HaMashiach quando estava sendo espancado, era um silêncio de adoração. Adoração, porque ele estava dizendo assim: meu pai, estou apanhando porque o Senhor me enviou para cá, então vou apanhar calado, não vou reclamar, não vou murmurar, não vou gritar. O silêncio de Jesus Cristo, o silêncio de Yeshua HaMashiach era silêncio de adoração. Olha que coisa tremenda. Até no silêncio se adora o Senhor. Isso é profundo. Sabe por que eu estou dizendo isso, cristão? Sabe por que eu estou dizendo isso, evangélico? Sabe por que eu estou dizendo isso, membro de igreja? Porque você diz que ama a Deus, você diz que adora a Deus, você diz que segue a Deus, você diz que é capaz de morrer pelo Senhor, você fala tantas coisas quando não está acontecendo nada. Mas quando vem uma tribulação na sua vida, por menor que seja, você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar no diabo, começa a dizer que o diabo está te perseguindo, você abre a boca para reclamar. Ou seja, no momento em que você, na tribulação, deveria adorar ao teu Deus, que está cuidando de você, está tomando conta de você, na hora que você deveria adorar, você murmura, você reclama. Acabou a adoração. É forte isso, não é? Porque o Senhor disse... O Senhor Jesus, quando estava na terra, do capítulo 15 a 17 de João, ele fala: no mundo tereis aflições. No mundo as aflições não vão deixar de existir. Mas eu digo para vocês, tenham bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? É você não reclamar, é você não murmurar, é você aceitar, é você dizer que o momento difícil que você está passando, você tem que abrir a boca e dizer: é o meu Senhor que está fazendo isso.
não é o diabo. Não glorifica o diabo, não exalta o diabo. O diabo não faz nada na sua vida. Tudo que faz é o Senhor. Por isso, nesse momento, é que você tem que entender a diferença entre louvor e adoração. Eu sei que para louvar é fácil. Sabe por quê? Porque o louvor é gratidão. Você recebe uma bênção. Recebeu uma bênção, você recebeu um emprego, você recebeu uma casa, recebeu um carro, recebeu um casamento, qualquer coisa de maravilhoso que você tenha recebido, como você fica alegre. E entrar na igreja, irmãos, eu estou alegre hoje, glória a Deus, o Senhor me abençoou, vamos cantar, vamos fazer isso aquilo. É fácil. O difícil é a adoração. Só que a Bíblia está dizendo que você tem que louvar e tem que adorar. Cristo adorou no momento em que estava sendo espancado, adorou com o seu silêncio. Ele não cantou, ele não estava orando, ele só estava ali pensando no Pai, sabendo que ele estava sendo massacrado, porque o Pai tinha determinado isso para ele. Você se lembra da vida de Jó? Jó estava numa situação terrível que nenhum de nós suportaria. Já tinha perdido o filho, perdido a riqueza, perdido tudo, perdeu a saúde, já estava no buraco lá que colocaram ele. A mulher, quando dava comida para ele, a mulher não podia chegar perto dele, a esposa dele não podia chegar perto dele. A mulher tinha que jogar a comida no buraco para ele comer. E nesse buraco que ele estava, ele fazia suas necessidades. Ele vivia aquilo ali era o caos da vida de Jó. E ele foi colocado num buraco lá onde ele morava, porque se não fosse, ele teria que ir para o deserto, porque o leproso era levado para o deserto e ficava abandonado lá. Para ele não ficar abandonado, a mulher fez um buraco lá e colocou ele lá no buraco, porque pelo menos ali ele podia ficar, quando houvesse um buraco. E ali naquele buraco, no sofrimento, na dor, na humilhação, os amigos dele disseram que ele tinha pecado. Jó, se você está aí, tem pecado. A mesma coisa que os crentes de hoje falam quando vê um irmão passar tribulação. Não é verdade? Você sabe disso. Isso acontece em todas as igrejas. Não é só na minha, na Sorana, em todo mundo. Você vê o irmão entrar na prova, você vê Deus colocar o irmão na prova da tribulação, logo aparece um cristão que vem com a mentalidade carnal e diz: deve ter pecado, deve ter feito coisa errada, deve ter caído da mão de Deus, Deus está castigando, está na prova, Deus está tratando dele. Deus... Olha, quanta bobagem, meu Deus. Mas Deus está... Muitos de nós passamos na prova porque somos provados e aprovados para cumprir o ministério. Mas sempre vem alguém para ter uma palavra negativa, para derrubar o nosso ânimo. A Bíblia diz: tereis aflições sim, mas tem de bom ânimo. E Jó, ali dentro do buraco, até quando a mulher dele, que ele achou que era a mulher na qual ele devia confiar cegamente, que ele devia acreditar, porque ela estava ali para ajudar, dava comida para ele, era a esposa dele, ela foi feliz com ele, teve riqueza com ele, teve filhos com ele. Ele achava que a mulher era a última pessoa do mundo que não o maltrataria. E de repente, Deus o levou ao ponto máximo da prova. E a mulher disse: olha, quer saber de uma coisa? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa palavra amaldiçoa tem na nossa Bíblia em português, mas na Bíblia no hebraico está dizendo abençoa, porque o judeu não pode amaldiçoar a Deus. Então, abençoa a Deus, mas de forma irônica, né? Abençoa quer dizer amaldiçoar, ironicamente falando. Amaldiçoa a Deus e morre. Não tem mais nada para você, João. Acabou. Acabou a tua vida. O próximo passo é a morte. Mas mesmo lá nos estertores da morte, lá na porta da morte, com o espírito da morte rondando ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Eu vim a este mundo e nu sairei dele. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavras de adoração tremenda. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó não mencionou o diabo. Jó não disse que foi culpa de alguém. Não era pecado, não era... Ele sabia que Deus estava testando ele. Não lamentou, não murmurou e só glorificou a Deus. Então, a diferença. Olha o poder da adoração e o louvor. Claro. Aí depois o Senhor disse assim: bom, então temos que mudar o cativeiro dele. Vamos mudar o cativeiro dele. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Agora preste atenção, ele estava no buraco, ele estava sofrendo, estava doente, abandonado, largado, sofrendo, estava ali com as suas palavras adorando a Deus. Mas aí o cativeiro virou, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentou a Jó o dobro do que ele possuía antes. E aí ele recuperou tudo, recuperou a riqueza, recuperou a mulher, teve mais 10 filhos.
e os seus parentes começaram a vir para honrá-lo. Então olha a situação agora. Agora, quando Deus muda o cativeiro dele, que todo mundo vem para honrá-lo, trouxeram ouro, prata, né? Todo mundo trazendo presentes para ele, a riqueza aumentando, o gado duplicando, a bênção geral agora. Aí o que acontece? Agora, essa segunda situação é a situação do louvor, da alegria, da bênção. Muito obrigado, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, eu vou dar uma festa aqui agora, eu vou dar um grande culto aqui, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Então, você sai de um lado da moeda e vai para o outro lado da moeda. Eu citei dois casos, Jesus Cristo e Jó. Vê se você entende. Jesus estava no louvor lá no meio da ceia, cantando, amando, o apóstolo João deitando aqui no ombro dele, todo mundo conversando, todo mundo rindo, alegre, feliz, né? As famílias também estavam ali, as crianças, todo mundo. Dali ele sai e vai para o Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras. E lá é adoração, porque aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a certeza. A Bíblia chega a dizer, quando ele estava naquele momento de adoração, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Você sabe por que isso? Porque Jesus Cristo, com o sofrimento, com a dor, com a angústia que ele estava sentindo, ele estava a ponto de ter um infarto. Ele estava a ponto de sofrer morte do coração. Ele ia ter um infarto agudo e ia morrer. O problema é que Jesus não podia morrer de infarto. Não podia infartar. Ele tinha que morrer na cruz. Tinha que ser crucificado. Era profecia. Foi o que Deus planejou. O Cordeiro de Deus foi levantado antes da fundação do mundo. Então o plano de Deus não podia ser alterado. Então, para não infartar, o que aconteceu? O sangue que deveria travar as veias dele, o sangue então começou a estourar os microvasos no braço dele, em volta dele, então começou a sair sangue. Isso tem um nome na ciência, na medicina, que eu não me lembro agora. Vocês podem procurar no Google, vocês vão ver que isso tem um nome que justifica esse fenômeno. Então, o suor, para não atacar o coração, o suor foi saindo pelos poros. Então, isso para evitar o infarto, porque ele não podia infartar, Deus não deixou ele infartar. Sofreu, adorou, e chegou o momento que disse, então vamos embora, está na hora. Os soldados vieram, prenderam, levaram, e daí começou o sofrimento dele. Né? Deu exemplo dele. Ele estava no louvor e foi para a adoração. Agora Jó estava no fundo do poço, na prova, no sofrimento, na tribulação, estava na adoração, e quando teve sua fortuna duplicada e saiu daquela situação, que ele passa para de cá, ele então vai para o louvor. Ele estava na adoração, foi para o louvor. Cristo estava no louvor, foi para a adoração. Tremendo isso. Então você vai aprendendo que tem momentos na nossa vida que nós estaremos adorando, mas adorando, porque não tem solução. Vamos adorar a Deus, vamos adorar de verdade no Espírito, vamos esquecer os problemas da carne, vamos esquecer os problemas da alma, e vamos adorar a Deus. Mas tem momentos que a bênção é tão grande, a alegria é tão grande, o gozo é tão grande, que você vai dizer assim, vamos louvar a Deus, chama todo mundo aqui em casa, vamos fazer um culto de ação de graça, vamos dar um culto de ação de graça na igreja, e louvor, cantar, você se alegra, há um gozo especial na sua vida, que coisa linda, coisa maravilhosa, isso é poderoso. Então você vai entendendo que vai ter momentos em que tua vida é louvor, e há momentos em que tua vida é adoração. Vai entendendo muito bem isso. O que eu posso falar mais aqui para vocês? Bem, eu estou preparando tudo isso, que eu não li o salmo que eu quero ler. Eu quero deixar isso bem claro para você. Eu vou ler aqui o Salmo 143, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui meu... Aleluia, deixa eu ver aqui. Eita, tanta coisa para ler aqui. Ah, está aqui. O 148, porque tem o Salmo 150, tem o Salmo 103, mas eu escolhi o 148. E quero que você preste bem atenção que eu vou ler. Por quê? Nós estamos falando de louvor. E louvor, preste muita atenção nisso. Louvor tem em toda parte do mundo. Como assim, apóstolo? Em toda parte do mundo como? Tem na igreja, tem fora da igreja, tem na floresta, tem no mar, tem no ar, tem no céu, tem na terra, tem no fundo do mar. Ué, como isso? Que história é essa? Vamos ver na Bíblia. Vamos ver na Bíblia onde Deus está sendo louvado. Por isso, você que é cristão, você que é membro de igreja, você que gosta de louvar a Deus, preste atenção que o Senhor nunca, jamais ficará sem louvor na terra.
O Senhor nunca ficará sem adoração na terra. Sempre haverá adoração, sempre haverá louvor. Amém? Eu vou ler aqui e vou explicar depois a você. Vou explicando aqui devagarinho. Né? Salmo 148. A hora passa rápido aqui. Estou na segunda página ainda. Vamos lá. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde o céu. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Anjo também louva. Louvai-o todas as suas hostes, aqueles exércitos. Louvai o sol e lua. Epa, para aí, vamos devagar. Aqui está dizendo a Bíblia, louvai o sol e lua. O sol louvando a Deus. Que coisa impressionante. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já estudou alguma coisa sobre o sol. Você sabe que o sol, ele tem aquele brilho todo, aquele calor todo, porque o sol ele vive em constante explosão, ele explode o tempo todo, né? Ninguém pode se aproximar porque tem explosões desde que ele foi criado, estabelecido, né? E aqui o salmista está dizendo, louvai o sol, a explosão do sol, o calor do sol, a presença do sol, a luminosidade do sol, a força do sol, o poder do sol, tudo isso está louvando a Deus. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou os planetas, as estrelas, Ele não criou para ser um monte de coisas paradas, coisas que não se movem, coisas que não acontece nada. O Sol, as estrelas, a Lua, todo o sistema, não somente o sistema solar, mas todo o sistema do universo, todo ele se movimenta de tal maneira que o movimento dele é um movimento de louvor a Deus, porque eles foram criados por Deus. Nós vamos ver aqui que toda criatura de Deus, seja ela animada ou inanimada, louva a Deus. Isso é profundo, isso é maravilhoso. Louvai o sol e lua, louvai a todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louve eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Quando fala aqui, louvai águas do céu, aquelas águas que criam aquelas tempestades, aquela chuva toda, que dá relâmpago, trovoada, que coisa maravilhosa, nós nos assustamos. Quando você vê um relâmpago, um raio caindo aqui na terra, nos assusta, nós temos medo, pode atingir uma pessoa e matar uma pessoa. Mas você imagina, irmãos, que um dia Deus apareceu no monte para conversar com Moisés, e o povo estava lá no vale. E o povo de longe, ele viu, ele em cima do Monte Sinai, foi no Monte Sinai que aconteceu isso, lá no Monte Sinai, e eles viram de longe os relâmpagos e trovoadas, e era Deus falando com Moisés, os dois conversando. Como Moisés conseguiu viver naquilo tudo ali, pertinho dele, em cima dele. Os que estavam de longe lá no vale, o povão estava tudo lá mirando de longe, o povo se assustou. Naquele momento, as águas do céu, os raios, os trovões, louvando a presença de Deus. Isso é uma coisa impressionante, irmão. Isso aí, para você entender isso, você tem que estar com a cabeça muito na presença de Deus. Você tem que estar com a tua alma muito na presença de Deus. Não é uma coisa técnica, não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. É uma coisa profundamente espiritual que não tem uma explicação lógica para a nossa mente. Por isso que eu estou dizendo, a nossa alma não vai entender, nosso corpo não vai entender, só vai se entender pelo Espírito. Aí o povo chegou a dizer para Moisés, quando ele desceu Moisés, nós não queremos falar com Deus não. Eu não quero falar com ele não, que parece que ele é muito brabo, ele é muito forte. Nós vimos ele conversando com você, nós não sabemos o que ele falou, mas parece que ele estava irado, parece que ele estava... E Deus não estava irado de coisa nenhuma. Deus só estava lá conversando com Moisés, né? Mas as águas do céu, o relâmpago, tudo ali em volta estava em perfeito louvor ao Senhor. E o povo disse, ó, vamos fazer o seguinte, Moisés, nós falamos com você, você vai lá e fala com ele. Se ele quiser falar com a gente, ele fala com você, você vem aqui falar com a gente. Você vai ser o nosso intermediário, vai ser o nosso intercessor. Você fica no meio, porque nós não queremos na presença dele não. Tal a grandeza, tal a magnitude que eles não conseguiram entender de jeito nenhum. Vamos lá. Louvai os céus do céu, as águas que estão sobre o céu, louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. O que eu estou dizendo, ele criou o sol, criou a lua, criou a terra, com a palavra de sua boca, a palavra davá, a palavra criativa. Ele abriu a boca, falou e eles apareceram, começaram a existir. Então por isso eles são instrumentos de louvor a Deus.
Também ele os estabeleceu para todo sempre. E lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Que coisa maravilhosa. Ele disse para o sol: Sol, você nunca vai se aproximar da terra, porque você não pode ir lá, porque vai fazer um estrago tremendo. Lua, você também não pode ir na terra. Você tem que ficar aqui porque não causar um acidente. Estrela, você não pode cair lá na terra. Então, ele deu ordem a todos eles, limitando o espaço deles. Louvai o Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos e todos os abismos. Irmãos, como é que os monstros marinhos, grandes peixes, louvam o Senhor? Eu não sei se vocês já tiveram experiência de navegar junto a baleias. Eu, graças a Deus, já tive essa experiência. Lá na cidade de Guayaquil, lá no Equador, me levaram para passear, para ver as baleias. Eu confesso a você que eu fiquei meio assustado, porque eu não sabia que baleia era tão grande daquele jeito. Mas uma coisa curiosa, as baleias, elas andam sempre em grupos, em famílias. E eles parecem, a impressão que a gente tem, é que eles estão brincando o tempo todo. Elas mergulham, vão lá embaixo, voltam, daqui a pouco está espirrando aquela água aquele buraquinho que tem na cabeça dela, vai espirrar aquela água. E parece, mas é uma festa tremenda. Quando nós estávamos lá no barco, admirando e fotografando, a impressão que a gente tinha é que aquelas baleias estavam no culto adorando a Deus, louvando a Deus. Então que coisa linda, que espetáculo maravilhoso, quando você vê um cardume de peixe, quando você vê os animais do mar, é uma coisa tremenda mesmo. Louvai todos os monstros marinhos, fogo e saraiva, neve e vapor, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. A sua glória é acima da terra e do céu. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Irmãos, a Bíblia está ensinando, dizendo, não é adoração, é louvor. Está dizendo que reis da terra, velhos, crianças, jovens, todos eles devem louvar ao Senhor. Animais, o gado deve louvar ao Senhor, donzela, toda criatura de Deus louvando ao Senhor. Então olha como o louvor se espalha por toda a terra. Às vezes existe louvor a Deus num lugar que a gente nem percebe que Deus está sendo louvado pela natureza. É uma coisa inconcebível a gente pensar isso, porque na cabeça de certas pessoas parece que eles imaginam que Deus criou a terra e nos colocou aqui, e como se nós somos os importantes, os atores principais, porém essa terra que Deus criou também é dele, também louva a ele. Quando nós formos para a vida eterna, ele diz que essa terra será transformada, essa terra mudará o aspecto dela, essa terra, o mar vai desaparecer, só vai ter rio, e vai ser completamente diferente para nós vivermos a vida eterna. Então, ele vai preparar uma terra que vai ser realmente um lugar do louvor e da adoração. Esse salmo é o 148, e dizendo essas coisas maravilhosas. Tem outros salmos aqui, não vou ler todos, porque a maioria dos salmos falam de louvor e também de adoração, né? Então, é uma coisa impressionante. Estou falando, por enquanto, de coisas da natureza, né? A natureza geme pela expectação das coisas, esperando a reação dos filhos de Deus, né? Já lemos e já estudamos bastante isso. Sabemos como é isso. Então, o louvor sempre vai ser encontrado em qualquer lugar. O louvor que vem através de... Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. As mulheres talvez me compreendam. Os homens talvez não, mas as mulheres também me compreendam. Quando uma mulher está no hospital para dar à luz, ela sente dores terríveis. A própria Bíblia fala sobre isso. Dores do parto, né? Dor de parto, e ela ali sente dores, ela chora, ela se desespera, e tem que fazer força, o médico ajudando, a enfermeira ajudando, até a criança sair da sua barriga, quando é um parto normal, e aquilo tudo assim. Aquele momento, eu acho que vocês, mulheres, vão me compreender perfeitamente. Aqueles minutos da dor, do sofrimento, da lágrima, da dor quase que insuportável do parto,
aquelas coisas todas ali, é como se fosse, mulher, irmã, o momento da adoração. Mas aí, de repente, o médico vai e a criança bota a cabecinha e aí o médico vai, puxa a criança e a criança sai. As mulheres todas falam que quando a criança sai da barriga, há um alívio. Há um alívio, as dores passam e há um relaxamento do corpo, né? E aí a enfermeira faz uma limpeza rápida na criança, embala a criança para colocar no peito da mãe, no colo da mãe, para a mãe ver, para a mãe sentir o cheiro, para a mãe ver a cara. Ela tem que ser a primeira a ver ali a criança saindo da barriga dela. Aquele momento de ver a criança, de agarrar a criança, de sentir aquele prazer, é o momento de quê? Do louvor. A adoração é a dor, é o sofrimento, é saber que a criança está lutando para sair, a criança está se esforçando, está mexendo, tem que fazer força, tem que expulsar, tem que empurrar, vamos lá, força, 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 a dor, a mãe grita, chora, não pode dar anestesia, não pode dar nada, tem que fazer força, tem que sentir a dor, é o momento da adoração, porque aquela adoração vai trazer uma vida à luz. Aí a criança dá, quando sai, amanhã, meu filho, minha filha. Aí começa o processo de quê? Da adoração. E o pai que está desesperado lá fora, o pai que está preocupado, não sabe o que está acontecendo, o pai não sabe se a mulher está morrendo, está sofrendo, o pai fica desesperado, o homem vai para lá, vem para cá e pergunta um, pergunta outro, daqui a pouco a enfermeira vem com o neném no colo, mostra para o pai pelo vidro, né? Aqui pai, você agora é pai. Aí entra no momento do louvor. Então, o parto, o momento do parto, e o momento que a criança está nos braços da mãe, é o momento da adoração, é o momento do louvor. Estou dando um exemplo aqui, claro, isso aqui não vai dizer que é espiritual não, estou dizendo, para mostrar a você que uma parte é o sofrimento e outra parte é a alegria, né? Então vamos entender bem isso direitinho, para não dizer que eu falei que todo parto é adoração, não é isso que eu estou falando não. Estou dizendo que é como se fosse o momento do sofrimento, da dor, da angústia e depois entra a alegria, né? A Bíblia tem um versículo interessante que todo mundo gosta de falar sobre ele, principalmente quando está na prova, quando está na luta. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Tem até um hino, né? É realmente isso. O choro, a dor, o momento, a adoração, pode durar a noite inteira, mas depois vem a alegria do amanhecer, e o momento do louvor. Então, nós passamos na tribulação, nós choramos na tribulação, nós pensamos que vamos morrer na tribulação, mas vamos um momento que a gente tem que adorar na tribulação, não é reclamar, não é murmurar, não é falar em diabo, não, deixa o diabo para lá. Repreende o diabo da sua boca, e não fala em diabo não, na verdade, fala no Senhor. O choro vai durar a noite inteira, né? Mas a alegria, ela vem no amanhecer, aí é um momento de louvor. Imagine vocês, prestem bem atenção, Israel, quando saiu do Egito, estava do lado de lá, vamos aí, do lado de lá do Mar Vermelho. Esse lado de lá era lá em Piairote. Tinha uma montanha, tinha o mar e tinha uma estrada por onde vinham os soldados do Egito. Encurralados, não tinha para onde ir. Esse foi o momento da dor, do sofrimento. Nós vamos morrer, não tem jeito, não dá para atravessar o mar. Tem criança, tem idosos, tem gente que não dá para atravessar, e até os adultos não têm dificuldade, o mar é muito grande, e atrás vem os soldados, estão perto da gente, a montanha não dá para subir, estamos perdidos. E o Senhor disse, Moisés, não venham lá agora não, diga ao povo de Israel que marche. E aí ele encostou o cajado na água, o mar se abriu, passaram para o outro lado. Então, enquanto estava do lado de lá, era o sofrimento, era a prova, era a luta, era a adoração. Quando passaram para o outro lado, o Senhor abriu o mar, eles passaram a pé enxuto, quando os soldados egípcios acharam que podia passar também, e o mar se fechou e eles morreram ali afogados. Do outro lado, o que era? Louvor! Momento do louvor. Miriam pega o pandeiro, pega o tamborim, começa a bater e começa a contar os feitos do Senhor. O Senhor matou no mar seus cavalos e seus cavaleiros. Ele nos livrou do Egito, ele nos tirou da servidão do Egito. Ele nos trouxe para cá, bendito seja o Senhor, Baruch Hashem, que coisa maravilhosa, louvor, porque estavam do lado de lá e agora estão do lado de cá. Que coisa linda. Os apóstolos, as mulheres que foram ao túmulo, sabendo que Jesus tinha morrido, chegaram lá e choraram até a morte dele, viram ele morrer na cruz,
foi tirado, foi levado para a sepultura. Então, até esse presente momento, era sofrimento. Os discípulos foram embora. Pedro falou assim, vou pescar. Se mandou para Galiléia e foi pescar. E levou mais 9 com ele. Judas tinha ido embora. E, de repente, vem a ressurreição. Quando vem a ressurreição, ele já estava em Jerusalém, aí alguém sai, a mulher sai correndo e fala para eles, olha, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Aí vem todo mundo correndo. Ou seja, a partir daí que não encontraram mais o corpo dele no túmulo e que receberam o recado dele, diga a eles que eu vou para Galiléia. Então, nesse momento, entra o quê? O louvor, o relaxamento. Até então, choraram, ficaram tristes, porque o Senhor tinha morrido. E a ressurreição vem depois. Quando a ressurreição acontece, que a notícia começa a se espalhar, é o momento do louvor, da adoração. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Tem outra palavra poderosa, eu nem li aqui o que eu tinha que ler aqui sobre Jericó e Jeruel. Não tem problema não, na sexta-feira a gente faz. Tem outra coisa maravilhosa, quando o Senhor fala para os judeus da tribulação, quando tiver a tribulação, e o sofrimento, a dor, o ataque, as nações atacando, cercando, ele vai dizer assim, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O sofrimento, a dor, a luta, vai ser momento de clamar, Senhor, 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 estamos morrendo, nossos filhos estão morrendo, Senhor, 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 Senhor. Então, aí entra a adoração, porque tem que adorar. Quando chega, irmão, quando o desespero é total, não tem outra solução, não adianta orar, é adorar. Adore a Deus que você vai ver a transformação. Mas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando a redenção chega, o que vai acontecer? Ó Senhor, vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? Não deu para mim continuar aqui, porque esse assunto, irmãos, é maravilhoso, é poderoso, é maravilhoso mesmo. Eu ia falar de Jericó ou de Jeruel também, mas na sexta-feira a gente fala, e tem muita coisa para falar aqui que eu não falei ainda do louvor. Tem outro versículo aqui para ler, não falei. Mas agora você vai começar a entender o momento que tem que adorar e o momento que tem que louvar, para você não fazer o contrário. Vai adorar quando é para louvar e vai louvar quando é para adorar, né? Tem essas diferenças que nos fazem buscar com mais sabedoria, com mais unção, com mais poder, com mais direção, com mais revelação, aquilo que Deus está querendo na nossa vida naquele momento. Há momentos em que a gente sorri e há momentos em que a gente chora. Há momentos em que a gente adora e há momentos em que a gente louva a Deus. Amém? Eu vou parar por aqui porque a hora passou, né? A hora passa rápido. Mas de qualquer forma, Deus te abençoe poderosamente e vamos começar nesse fundamento de louvor. Pedi o Cláudio, para o Cláudio já botar a outra playlist, começar a outra playlist hoje, fundamento de louvor, e daqui a pouco, quando tiver aí já baixado para o YouTube, eu vou mandar para vocês. Eu mandei o de segunda-feira atrasado, porque tive problema com a internet ontem, ficamos sem internet o dia todo, eu não consegui mandar, mas hoje já mandei, está todo mundo já com a sua mensagem aí. Amém, irmãos? Deus te abençoe poderosamente, e eu não sei o que você vai fazer agora na sua casa, no seu lar, se você vai adorar, se você vai louvar, mas peça a Deus o discernimento que Ele vai te dizer quando é para louvar, quando é para adorar, quando é noite, quando é amanhecer na sua vida, quando você está aqui ou quando você está lá, quando você está no buraco, quando está na festa, porque vai ser uma bênção tremenda na sua vida e na todo mundo. Espero que Deus abençoe vocês poderosamente e vamos orar e encerrar o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Depois eu deixo você se despedir. Tá bom. Senhor, meu Deus, eu te agradeço nesta tarde. Muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado mesmo pelas revelações desta tarde. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu fala coisas com a gente tremendas, coisas que a gente não espera, o Teu Espírito vem revelar, vem trazer. Eu te dou toda a honra e toda a glória, meu Pai, toda a honra desta live de hoje, de todas as lives, pertence a Ti, porque a palavra não é minha, a palavra é Tua. Eu só estou aqui buscando a palavra e passando para o povo, Pai querido, não tem nada de mim nesse negócio. Eu te dou toda a honra e toda a glória. E te peço, Pai, perdão se eu falei alguma coisa que o Senhor não gostou, que não foi do Teu agrado. Me perdoa e deleta da cabeça deles, ó Pai. A minha ajuda está na Tua presença e abençoa
todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, e abençoa aqueles que vão receber quando for compartilhada pelo Facebook, pelo YouTube, quando houver compartilhamento, que eles sejam também abençoados por esta oração, eles sejam alcançados e guardados na tua presença, meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O meu auxiliar, o Paulo José, o famoso PJ, vai se despedir de vocês em nome de Jesus. Foi uma live muito boa, muito abençoada. Eu fiquei muito calado, mas eu ouvi e compreendi tudo que o apóstolo falou. E eu espero que você pegue essa palavra e leve para a vida toda, sabe? E espero que você seja abençoado na sua casa. Aqui nós temos live toda segunda, quarta e sexta. E quero parabenizar meu avô também. Amém. Pelo aniversário de casamento dele. Oh, aleluia. É verdade. Obrigado. Muito obrigado. Aperta aqui. Muito obrigado. Aleluia. Fala para sua avó também. Manda um abraço para sua avó. Minha avó também está fazendo aniversário junto com ele, claro, de 48 anos. Eu quero falar que eu amo muito eles dois e continuem assim. Amém. Muito obrigado pelo PJ. Vai desinibindo, né? Cada vez está falando mais. Porque ele vai pregar sozinho aqui. Irmão, Deus abençoe vocês poderosamente. E até sexta-feira, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus.